Amém. Eu queria que você abrisse no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos de Neemias, capítulo 8. Neemias, está antes de Jó, depois de Crônicas, depois de Esdras, né? Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Acharam? Nós vamos ler dos versículos 1 ao 3, depois a gente vai saltando alguns, tá? Então, Neemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Versículo 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Versículo 3. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5, pulo 4, vai para o 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Versículo 10. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em algumas versões está: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, o Senhor, que Tu venha sobre nós com Teu Espírito Santo, Senhor, que eu seja um instrumento Teu, Senhor, e que cada um, ao abrir o coração, Senhor, possa ouvir a Tua palavra naquilo que cada um necessita, Senhor. Que seja assim, Pai. Que a Tua graça venha sobre nós, Senhor, que não merecemos, ó Pai. Que a Tua unção venha, Senhor, sobre nós para nos transformar, Senhor, porque precisamos, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 10, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Lendo esses versículos e lendo vários salmos, né, que fala sobre isso, sobre alegria, sobre esse tema, né, de regozijar-se, de alegria. Tem um versículo que diz que Deus transformará as nossas vestes de pranto em vestes de alegria, né? Nós cantamos uma música aqui assim. Então, todos esses versículos mostram que o nosso Deus é um Deus de alegria. Lendo né, por exemplo, lendo os versículos que falam do casamento, né, de Caná da Galileia, e os banquetes que Jesus participava, nós vemos que Jesus, né, uma vez eu ouvi um pastor falando que Jesus era festeiro. Isso não foi pejorativo, né? Mas que ele gostava de festas. Ele ia às festas, ele participava dos banquetes.
E nós podemos então concluir que Deus é um Deus de alegria, que Ele tem prazer na nossa alegria, inclusive. Então, nós precisamos entender isso, mesmo quando nós estamos passando por sufoco. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus que tem prazer na nossa alegria, na nossa satisfação. Nós vamos ler alguns versículos mais adiante que mostram, né, uma situação ruim, uma situação até de punição do povo. E Deus manda que eles vivam de uma forma normal, uma forma alegre, né, que eles façam tudo o que eles têm que fazer. E esse é justamente, nesses versículos, eu não lembro mais se foi o bispo Tito que pregou, né, em cima desses versículos, falando sobre isso, não lembro se foi ele, mas me marcou muito, né, essa situação, aquilo como se fosse assim, algo que eu tenho sempre como uma direção, mesmo no momento triste, Deus quer que a gente se alegre. E aí o texto usado por ele, né, eu vou pedir para você abrir, em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos, né, de Jeremias. Jeremias está logo depois de Isaías, Jeremias capítulo 29. Nós vamos começar no versículo 1, depois a gente vai saltar, tá? Então, Jeremias 29, 1. Acharam? Quem precisa que eu espere? Alguém precisa? Não? Diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, a primeira coisa que você quer que você preste atenção é o seguinte: o povo foi deportado para a Babilônia, né? As tribos do sul, né? As do norte tinham sido levadas pelos assírios, os do sul levados para a Babilônia. Essa situação não era uma situação confortável. Eles tinham ido para lá, eles iam ficar 70 anos, era uma profecia que tinha sido dada, e era uma punição, era um castigo. Então a primeira coisa que você tem que pensar é: Deus estava punindo aquele povo, que eles tinham desobedecido, tá? Aí pula capítulo 4, versículo 4, perdão. 4, vamos ler de 4 a 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, ele, Deus, de Jerusalém para a Babilônia. Aí o versículo 5, olha só, Deus mandando que eles tenham uma vida normal, construam casas e habitem nelas, plantem jardins. Olha para mim, você já pode imaginar, né, em Auschwitz, tá certo a pronúncia? Auschwitz, né, onde os judeus foram presos pelos alemães, a situação dos judeus oprimidos lá, plantando jardim. Você consegue imaginar? Eles não faziam isso, mesmo porque não era deixado que eles fizessem isso, mas, sabe, a situação era algo similar, né? Eles não eram tão maltratados, mas eles tinham sido exilados, como eles foram exilados pelos alemães, né? Então, naquela situação, Deus chegou para eles e disse assim: eu deportei vocês estão sendo punidos, mas preste atenção, plantem jardins. O que ele está dizendo com isso? Vivam o melhor que vocês podem viver. Então eu vou ler de novo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha para mim, o que ele está dizendo? Não fica deprimido e começa a diminuir. Você sabe, né, que há um fator psicológico muito forte sobre, né, o fazer amor, né, entre um homem e uma mulher. Né? Então, a pessoa deprimida,
principalmente nesse caso para o homem, né? É muito difícil para o homem. A mulher é mais pelo cansaço, não é o problema, a mulher é mais cansaço. O homem é mais o problema de cabeça. Então, é uma situação muito difícil. Aí Deus está dizendo assim, preste atenção, multipliquem-se. Aí, se multiplica, mesmo nessa situação que não é favorável, que é uma situação que eles podiam até, preste atenção, se sentir mal, porque eles estavam sendo punidos. Eles sabiam que eles tinham errado. Deus avisou, se vocês errarem, eu vou mandar um povo que vem com uma língua que vocês não conhecem, etc. e tal, e vai pegar vocês. E foi isso que aconteceu. Então eles sabiam dos erros deles. Mas aí Deus diz assim, ó, vivam normalmente, plantem jardim, comam dos frutos, casem-se, deem as suas filhas em casamento, multipliquem-se e não diminuam. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ele ainda diz assim, ó, traduzindo isso aqui, abençoem, ainda vai lá e abençoa aquelas pessoas que estão te oprimindo. Então, o que Deus está dizendo, na verdade, aqui, se você resumir, vivam numa forma alegre, contentem-se, não fiquem para baixo, não fiquem oprimidos, não fiquem depressivos, vivam de uma forma alegre. Você, às vezes, pode se sentir assim, puxa, eu estou errando, aí vem uma bomba na sua vida, e você pensa, eu estou sendo punido por Deus, aí você vai lá e fica na cama. Não é isso que Deus quer. Mesmo que se fosse isso, se Deus estivesse te punindo por alguma coisa, ainda assim não é isso que você tem que fazer. Ainda assim, você tem que viver uma vida normal. Ir, desculpa o termo, ir à luta. Não ficar parado, não ficar prostrado, é ir em frente. Então, esses homens estavam nessa situação ruim, mas Deus manda eles irem adiante. O profeta manda uma carta de Jerusalém para eles, porque a palavra de Deus veio a ele, e ele disse, olha, façam tudo isso, não desanimem, continuem vivendo a vida de vocês normalmente. Esse é o Deus que nós temos. É o Deus que entendam, é o Deus que você tem que entender, como em Esdras lá, você tem que entender, a palavra de Deus diz, esteja contente em qualquer situação, dê graças em qualquer situação. Então é esse Deus que nós temos. Então, sabe, mesmo esses homens tendo sido transformados em escravos, deportados para a Babilônia, e aí você imagina o que nós, brasileiros, estamos sofrendo, E alguns estão, tirando o time do país. O que eu mais ouço é pessoas com desejo de sair do país. Será que é isso? Será que é isso que Deus quer? O que prevalece, como a pregação de manhã? A pregação de manhã, tema geral, não foi algo mais, mas uma das coisas nós precisamos entender que nós somos carne e espírito. E há uma guerra dentro de nós. E essa guerra, ela faz confusão na nossa cabeça. Muitas vezes a gente toma decisões confusas, porque deixamos a carne falar. Por ansiedade, por medo, por um monte de coisa, a gente acaba sendo confundido por Satanás, porque a gente deixa a nossa carne falar. Os desejos nossos sobrepõem a vontade de Deus. Aí eu pergunto, voltando, será que é para você sair? Quem é que diz isso? Quem é que vai deportar vocês para os Estados Unidos agora? É você ou Deus? Ele quer que você esteja onde? Aonde você estiver determinado por Deus, se é aqui ou se é em algum lugar, o que você tem que fazer é viver a sua vida normalmente,
é você ter em mente que o nosso Deus, Ele quer que você em qualquer situação dê graças, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você viva a sua vida de uma forma intensa, mesmo que você esteja debaixo de um regime escravocrata, como era, né, o de Nabucodonosor. Então não importa a situação, você tem que viver bem. Alguém já disse, eu já usei essa frase uma vez numa pregação, as pessoas podem aprisionar o nosso corpo, mas não podem aprisionar a nossa mente. Quando eu falei isso na primeira vez, eu sabia quem tinha falado, né? Mas agora eu não lembro quem citou isso, quem falou isso. Mas, sabe, a nossa mente, ela não pode ser escravizada. E é isso que nós temos que ter em mente. Seja qual for a situação que nós estamos vivendo no país, na cidade, no bairro, no prédio, na sua casa. Seja alegre, porque o nosso Deus é um Deus alegre. Mesmo que você sinta, eu pisei na bola, ou eu estou pisando na bola, porque eu estou fazendo alguma coisa que está errada, eu sei que está errado, não se deixe abater. Você tem que consertar sim, mas viva a vida de uma forma intensa, porque é isso que Deus quer. Ele manda que nós tenhamos filhos, construamos casa, eu estou trazendo de uma forma geral para você entender para você, né? Vivam uma vida normal e sejam felizes. Amém? Amém? Durante muitos anos na igreja cristã, muitos anos, perdurou uma ideia, né? Erradamente, né? Perdurou uma ideia de que nós deveríamos sempre viver mal. Então você vê, isso veio de antes, tá? Isso não é a igreja cristã que inventou, isso foi anterior. Então eram pessoas que acreditavam que pelo seu sacrifício do corpo, você atingia, né, a santidade, atingia Deus, etc. E tal. E erradamente isso veio para a igreja. E associavam, né, então, o sacrifício, você viver mal, associavam à santidade. E a alegria, né, associavam à perdição. Esse pessoal é alegre demais, né? Quem conhece? Isso só eu e Maria Helena, né? Maria Helena, só nós dois. A tal da viúva alegre. Só eu e ela conhecemos. Você sabe a história da viúva alegre? Viúva não podia ser alegre, porque viúva perdeu o marido. Então, não sei nem quantos anos, eu não lembro se existia uma ética, uma norma, né? Mas a viúva, ela tinha que ser triste. Ficar de preto, aí você vê aquelas, né, normalmente, não sei porquê, mas o povo que eu tenho na mente, né, que usava muito isso eram os portugueses, né? Então, aquelas portuguesas se vestiam de preto o resto da vida delas, né? Por quê? Ela não podia ser confundida com uma viúva alegre. Deixa eu me vestir de preto. Mas, sabe, essa associação não é o que Deus nos mostra na palavra. Jesus nunca disse para nós sermos tristes. Ele nunca disse isso, né? Ele nunca disse para nós não sermos felizes, não celebrarmos a vida. Ele nunca falou isso. Mesmo quando ele disse, né? Vamos abrir o texto, João 16:33. Entenda, né? João 16, versículo 33. Mesmo quando ele chega e diz assim, agora você vai reconhecer o texto, né? No mundo tereis aflições, né? Então vamos lá, João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz assim, ó, vou traduzir, tradução liberal, né? Licença poética, muito obrigado. Sejam alegres, tenham bom ânimo, sejam alegres. Isso se assemelha a seja contente, tenha bom ânimo. Você pode ter bom ânimo. Como é que as pessoas fazem hoje nas palestras motivacionais, né? Elas ficam injetando ânimo. Aí o que elas fazem? Palhaçada, um monte de coisa, não é isso que fazem? Então a alegria está associada ao bom ânimo. É claro que ele está falando aqui
Como é que você vai ter bom ânimo? Você tem que ser alegre para ter bom ânimo. Então, você vai ter aflição, mas tenha tenacidade, né? Que é um verbo que quer dizer, tenha força, tenha capacidade de resistência, né? Tenha tenacidade, mas para você ter isso, você tem que ser alegre, você tem que ser contente, você tem que estar satisfeito. Você está satisfeito com o seu Deus? Amém. Está satisfeito com o seu Deus? Amém. Então você vai passar por qualquer situação ruim. Amém. Porque você vai ter bom ânimo. É isso que a gente tem que entender. Amém? Amém. Deus, para ensinar os hebreus, olha só o que eu vou dizer, a comemorar e a agradecer, Ele instituiu festas. Por quê? Porque Ele deu uma série de leis, né? As leis eram pesadas, eram difíceis de cumprir, eles não conseguiam cumprir. Se você não cumprisse aquela lei, você tinha que fazer, né, uma obrigação, digamos assim. Então, era algo pesado, era algo que era difícil de eles fazerem. Mas o mesmo Deus que criou as leis, Ele ensinava o povo a se comportar, né? Como eles deveriam agir para agradar ao próprio Deus, para serem retos, né? Para agradar a Deus. Ele mesmo, o mesmo Deus, fez as festas para que eles tivessem como agradecer, como ficar alegres. E eles eram alegres nessas festas, né? Se você for ver as músicas, né, judaicas que eram usadas nessas festas, são todas vindo dos salmos, né? São músicas alegres. São músicas alegres. Aí eu queria que você abrisse comigo em Levítico. Levítico, capítulo 23. Eu vou mostrar só algumas, né, dessas festas, porque aí descreve a festa. O meu interesse não é mostrar para você como é que era a festa. Capítulo 23. Então, Levítico, capítulo 23, versículo 4. Tá? Nós vamos ler de 4 a 6 primeiro. Olha só o que ele diz assim, ó. Não, olha para mim primeiro, olha só. Como eles eram escravos, eles tinham que ser ensinados a se alegrar e agradecer a Deus por aquilo que ele tinha dado. Coisa que hoje, né, teoricamente, nós não precisamos. Por que nós não precisamos? Porque, teoricamente, o Espírito Santo vem e nos induz a agradecer a Deus. Então, nós somos gratos hoje, não precisamos das festas, porque nós hoje temos o Espírito Santo para nos mostrar que nós temos que ser gratos, a nos mostrar que nós devemos agradecer a Deus, ser alegres e agradecer a Deus pelo que Ele nos deu. Amém? Então, diz aqui, versículo 4 de 23, diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Vamos até o 6. A Páscoa do Senhor, que começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mesmo mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães ázimos, né, sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Versículo 10. Isso é uma primeira festa, hein? Aí diz: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Vamos ler o 11. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Segunda festa, né? A festa que era proclamada quando eles faziam as colheitas, né? Alguns chamam de festa das colheitas, né? Versículo 16. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Eu só mostrei para vocês que existe mais uma aqui, tá? Vamos pular. Versículo 24. Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Isso aqui não é o sábado normal, não. Isso é uma outra festa. Versículo 27.
O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, o famoso, Yom Kippur. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Festas, para ensinar a agradecer, para ensinar o povo a se alegrar. Esse era o objetivo, porque eles eram escravos que cultuavam deuses errados, no Egito. Então eles estavam com a cabeça totalmente errada, e Deus precisava ensinar até eles agradecerem. Então, as festas foram feitas para isso. Então, eram para comemorar, e aí eu quero que você entenda, comemorar com Deus. Com Deus. Então, todas as festas, elas eram feitas para comemorar com Deus, que fez os céus e a terra, tudo que neles há, e que nos fez. Inclusive, nos fez. Então, era para isso, que eles comemoravam e que nós devemos comemorar. Então, quando nós comemoramos qualquer coisa, Deus é um Deus de festa, mas a festa tem que ser digna do Senhor. Não pode ser uma festa qualquer, tem que ser uma festa digna da presença do Senhor nela. Então, as pessoas hoje fazem festas erradas. Deus é um Deus de festa, foi Ele que criou, Ele quer, mas em comunhão conosco. O que Ele quer é que a gente faça festa com Ele. Se Deus não poderia ser convidado para uma festa que você vai fazer, para uma comemoração que você vai fazer, é porque aquela festa não é digna, nem para Ele, nem para você. Então, nós temos que ter isso em mente, Deus é um Deus que quer a nossa alegria. Deus é um Deus que quer que nós façamos festa, quer que nós tenhamos alegria na sua presença, mas tem que ser algo digno. Não pode ser algo em que a presença de Deus não poderia estar ali. Amém? Amém. Hoje é dia de festa. Amém. Por causa do aniversário do Vinícius, não por causa do meu. Hoje nós vamos comemorar. É um dia de festa. É um dia em que nós estaremos comemorando o aniversário dele. Tem um aniversário, não sei, no dia 15, que não importa quem é o aniversariante, Importa o dia 14, dia 18 e o do Vinícius, que eu não sei o dia. 14 também, os dois é verdade, os dois fazem no mesmo dia. O do dia 15 pode esquecer que o Renato não merece. Foi mal, Renato. Mas hoje é um dia de festa. Ela tem que ser digna. Tem que ser digna. Nós precisamos sempre comemorar com Deus. A nossa vida tem que ser assim. Mas, sabe, se você me perguntar, onde é que você gostaria de comemorar o seu aniversário? A minha esposa sabe. Eu não gosto de estar fora no dia do meu aniversário. Então, eu posso ir, eu volto. Eu estava fora, eu estava na casa do meu sogro, em Araras. Ele sabia que eu ia voltar, porque eu quero comemorar com o Senhor, com o povo de Deus e com o Senhor. É assim que é a minha comemoração. Eu não quero uma comemoração independente, A melhor coisa para mim é comemorar com Deus. É essa a ideia que nós temos que ter, As nossas comemorações sempre devem ter este alvo. Você está comemorando o quê? A quem você está dando glórias por aquilo que você está comemorando? Eu vou comemorar porque eu entrei na faculdade. Aí você vai fazer uma chopada que todo mundo sai bêbado. Será que isso é digno do Senhor? Será que está certo? Eu vou fazer... Aí você sabe o que você já fez ou o que você não fez. Mas a comemoração é com Deus. Amém? É isso, é uma comemoração, é com Deus. Sabe, eu entendo que o melhor lugar é sempre o lugar onde Deus está comemorando conosco. Ontem, hoje e eternamente. E Deus é um Deus de comemoração
ontem, hoje e eternamente. Sabe, nós estamos nos aproximando do carnaval. É uma festa do mundo, né? Que não agrada a Deus. O que você acha? Será que você... Se você pensar, eu estou pensando... Sabe que com 14 anos eu me converti, né? E com 14 anos eu tive uma dúvida danada, porque a minha mãe era uma festeira, né? Ela adorava carnaval. Como eu tenho contato com pessoas que são assim também, sai, né? Todas as escolas que ele puder, ele vai estar lá ajudando. Ele tem a escola dele, do coração, e as outras ele ajuda. Sabe? Mas minha mãe, ela fazia fantasia e não sei o quê. E então eu já me fantasiei de sarong. A maioria não sabe o que é isso, né? Sarong era imitação de havaiano, né? Então, de sarong, eu já me fantasiei de pirata, já me fantasiei de Capitão Asa. Essa só eu e Marilena. Capitão Asa, Marilena. Eu já me fantasiei, botei capacete e tudo mais. Capacete e tudo mais. Minha mãe adorava isso. Ela curtia isso. Aí eu me converti. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Me converti em julho. Junho, julho. Aí eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Vai chegar, o que eu faço? Sabe o que aconteceu? As minhas festas na igreja com Deus diminuíram aquela festa. A minha satisfação em estar na igreja simplesmente esvaziou aquele sentimento, como já aconteceu uma outra, que é uma experiência minha também, que é a minha mãe faleceu, eu tinha 22 anos, se eu não me engano, eu era muito novo, né? Ela faleceu com pouca idade, 53 ou 4, né? Então, aquilo foi um choque muito grande, eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando essa dor. O Espírito Santo foi lá e tratou. Em uma semana eu estava até com um pensamento de culpa. Meu Deus do céu, não estou mais sentindo a dor. Eu fiquei com culpa depois. Porque o Espírito Santo, ele tira, né? Então, a festa tem que ser com Deus. Ela tem que ser digna da presença de Deus sempre. Essa festa que é para extravasar a carne, não é boa coisa. Você vai dar vazão à carne. Então não é bom. Então, aí você podia pensar, mas isso era uma coisa inocente, você se fantasiava, mas era inocente. É inocente nada, eu já tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, mas já me ensinavam a fazer besteira, gente. Então, não é nada inocente, nunca é. Então, sabe, nós somos desde hoje, desde a nossa conversão, convidados a comemorar com Deus, um Deus de alegria, um Deus de contentamento, um Deus de satisfação para a nossa vida, um Deus que nos chama, né, a ter uma satisfação, não de um dia no ano, né, ou 3 dias, como é o carnaval, mas uma satisfação duradoura. Não troque 3 dias por uma vida ou por uma eternidade, sabe? E ainda por cima, esse Deus, que é um Deus de comemoração ontem, hoje e o é eternamente, ele ainda faz uma grande festa. Está reservado para nós uma grande festa, a maior de todas as festas. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, nos versículos 7 a 9. Essa vai ser a grande festa do universo, porque nenhuma vez na Terra se reuniu tanta gente. Eu não sei se vai chegar a 1 bilhão de pessoas, tá? Salvas. 19, 7 a 9. Não sei se vai chegar a 1 bilhão de pessoas. Nós somos 7 bilhões hoje. Mas a Bíblia nos diz que a porta, né, é estreita. Então eu não sei quantos vão estar lá. Mas eu sei que vai ser uma multidão, porque a Bíblia diz que vai ser uma multidão, né? Então, capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemos, se alegre, é o que está escrito aqui, vamos alegrar-nos e dar glória,
Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, nós, já se aprontou. Versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho brilhante e puro. Linho fino são os atos justos dos santos. Versículo 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Em algumas Bíblias está, para as bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Deus é um Deus de festa. A humanidade vai terminar em festa. Claro, para alguns. Para outros vai ser um fim terrível, né? Quando Jesus aparecer, você vai se alegrar comigo. E muitos vão ficar tristes, né? Porque eles perderam a chance, né, de ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas para nós, que recusamos extravasar a carne, que controlamos, né, a nossa carne, que estamos sempre comemorando e vendo que aquela festa é digna da presença do Senhor, que não estamos extrapolando em nada, né? Atitudes, bebida, palavrões, piadas. Para nós está reservada a maior festa do universo. E você já é um convidado. Amém? Para as bodas do Cordeiro. Não vale a pena trocar esta festa maravilhosa por qualquer outra festa deste mundo. Amém? Amém. Mas com Deus, comemore sempre, como nós vamos fazer. Com Deus, comemore sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. E eu gostaria de orar. Pedir, né, a Deus que lhe dê alegria. Amém? Alegria. Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, esteja em todas as situações da nossa vida, nos trazendo a alegria de viver, Senhor, nos trazendo a satisfação que nós precisamos, Senhor, o contentamento que nós precisamos, Senhor. Ó Pai, nos dá, Senhor, a tua alegria, Senhor, que não é passageira, que não é, Senhor, temporal, Senhor, que é eterna, Pai. Ó Senhor, eu te peço, ó Pai, que todos que aqui estão, Senhor, possam, Senhor, se hoje não são convidados para a tua festa de bodas, ó Pai, que entreguem a sua vida, que se humilhem, que, ó Pai, perante a tua presença, ó Pai, resolva mudar de vida, Senhor, e ter alegria em Ti, Senhor, não alegria em vícios, ó Pai, não alegria, Senhor, em qualquer coisa desse mundo, Pai, em satisfazer a carne, Senhor, de qualquer forma, Pai, sexualmente, Senhor, ó Pai, com dinheiro, Senhor, com qualquer coisa, Senhor. Não permita que isso aconteça entre nós, Senhor. Que a nossa satisfação, Senhor, seja a Tua presença em nós, Pai. Que a nossa alegria seja a Tua presença em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Amém. Vamos louvá-lo com alegria. Ao me encontrar, tudo em mim mudou. Redimido eu fui.
verão como transformou minhas trevas em luz. Seus braços abriu e me recebeu, Senhor. Seus braços abriu, me recebeu, enchendo minha vida. Não me envergonho do meu Senhor, tenho seu poder, seu amor, e agora vivo estou, o Filho que ressurgiu. Aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Ao me encontrar, tudo em mim mudou. Redimido eu fui. Todos verão como transformou minhas trevas em luz. Seus braços abriu, me recebeu, enchendo minha vida. Não me envergonho do meu Senhor, tenho seu poder, seu amor, e agora vivo estou, o Filho que ressurgiu. Não me envergonho do meu Senhor, tenho seu poder, seu amor, e agora vivo estou no Filho que ressurgiu, Filho que ressurgiu, Filho que ressurgiu, Senhor. Aleluia, Senhor.